Boa noite a todos. Obrigada pela paciência. Vamos agora tentar finalmente conseguir que os nossos convidados entrem. Vamos ver se é desta vez. Os comentários estavam desativados. Peço que confirmem se os comentários já conseguem fazer comentários. Se alguém conseguir, por favor, façam um comentário. Se não, façam através do chat, por favor, porque enquanto esperamos, peço que algum dos nossos ouvintes façam um comentário para nós conseguirmos perceber se estamos a conseguir receber comentários, por favor. Acho que já vamos conseguir. Doutora Maris? Olá, Luísa, boa noite. Olá, boa noite. Como está? Bem, obrigada. Finalmente resolvemos os problemas. É verdade, mas penso que não estará a aparecer na imagem. Não estamos a aparecer? Penso que não. E Dr. Vítor, estamos a ver-nos, não é? Estão-se a ver, mas eu pergunto, em relação aos comentários, eu peço a todos, por favor, os comentários não estão ativos. Falem através do botão das perguntas, que eu, se conseguirem enviar as vossas perguntas através do botão das perguntas, eu consigo visualizar e consigo passar aos nossos convidados as vossas perguntas, por favor. Estão a ver? Muito bem. Estão a ver toda a gente? Ótimo. Então, muito boa noite e muito obrigada pela vossa paciência. Foi um início assim um bocadinho mais difícil de arrancar esta nossa primeira live. Eu pergunto e reforço a pergunta mais uma vez, por favor, e respondam através do botão, do balão das perguntas, se estão a ver os nossos convidados. Conseguem ver os nossos convidados? Se sim, por favor, que algum dos nossos ouvintes que esteja aqui connosco em direto me consiga dizer. E bem-vindos a todos à nossa primeira live, ao nosso primeiro evento Psicadélicos Sem Preconceitos. Obrigada por estarem connosco nesta noite, que será de certeza uma noite dedicada à informação, à ciência e à saúde mental. Todos os inputs, todas as perguntas, todos os comentários são muito, muito bem-vindos e nós agradecemos que haja esta interação, porque é exatamente por isso que nós estamos a fazer este tipo de evento, este tipo de formato, um bocadinho para desmistificar um bocadinho o que é a terapia psicadélica, como é que a terapia psicadélica se faz em Portugal, e é por isso mesmo que nós juntámos aqui dois dos maiores especialistas em Portugal na terapia psicadélica, o professor Dr. Vítor Amorim Rodrigues, médico psiquiátrico e médico psiquiatra e professor universitário, e a doutora Carla Maris, psicóloga clínica e psicoterapeuta, ambos com experiência prática no uso da ketamina em contexto terapêutico. Continuam a confirmar-me que está toda a gente a ver, toda a gente. Ótimo. Pronto. Uns dizem-me que sim, espero que esteja toda a gente. O formato deste evento, como já vos disse, será um bocadinho como fazemos uma pequena introdução ao tema, portanto, desmistificando os conceitos, e a seguir vamos então responder às vossas perguntas, quais é que são as perguntas mais frequentes, todas as vossas dúvidas. Nós vamos podê-las ver e ser esclarecidas aqui por estes dois especialistas, a quem eu muito agradeço estarem presentes connosco. Muito obrigada, professor Dr. Vítor, e muito obrigada, doutora Carla Maris. Estão por aí? Podem falar. Sim. Pronto, ótimo.
Então eu vou perguntar, por fazer a primeira pergunta que acho que é aquela que mais pessoas se perguntam, não é? Para ser um contexto um bocadinho novo, que é o que é afinal a psicoterapia assistida por psicodélicos? Dou a palavra. Bem, a pergunta de facto está na cabeça de muita gente, até porque se ouve muitas vezes falar apenas em tratamento com psicodélicos ou em terapia com psicodélicos, nomeadamente com a ketamina, que é a única que é utilizada em Portugal de modo legal. Mas aqui, e portanto, as pessoas não estão tão habituadas a ouvir falar em psicoterapia assistida por psicodélicos, que é isso que nós fazemos aqui na Clinical Change, que eu tenho enfim, a honra de dirigir, e que é de facto uma forma de psicoterapia intensiva e que é facilitada precisamente pela ketamina. Isto faz uma diferença em relação a tratamentos que estão apenas a contar com a ketamina de uma maneira direta, nos seus efeitos, digamos, psicofarmacológicos, mas que não têm tanto em conta o trabalho psicoterapêutico que é feito aqui pelos nossos psicólogos, que são chefiados pela doutora Maris, que está aqui ao meu lado. Muito, doutora. Sim, vejo isso. Bem, e pergunto-vos também qual é a diferença entre o uso recreativo da ketamina e o uso terapêutico. Qual é que é, assim, a diferença que vocês, enquanto especialistas e que usam isto para o tratamento de inúmeras perturbações mentais, qual é que é a diferença entre estes dois? É toda, não é? É uma diferença altamente significativa. No contexto recreativo é usado realmente para obter alguns efeitos e num contexto que pode ser potencialmente muito perigoso, e num contexto clínico tem o objetivo de tentar que a pessoa atinja estados de consciência que permitam trabalhar conteúdos que estão ligados digamos, à dimensão psicopatológica da pessoa. Ou seja, num contexto recreativo é muito perigoso, num contexto clínico pode ser muito transformador. Muito bem. Temos, E uma... embora se faça muito e possa ser muito, muito grave e até em casos extremos, não é? Causar dependência e morte. É importante, a pergunta é muito importante, precisamente porque algumas pessoas podem pensar que se existe aí no mercado negro, se vende para os jovens, para as raves, para as discotecas, que até mesmo muitas vezes como uma droga que é usada para facilitar encontros sexuais e coisas desse género, qual é a diferença em relação ao tratamento clínico? É todo, não é? Portanto, em primeiro lugar, as doses são completamente diferentes. Na realidade, quem está a consumir estas substâncias a nível recreativo, muitas vezes não consome a substância pura, há vários tipos de misturas, adulterada, e é de facto perigoso, como disse a doutora Maris, e não há nenhum controle nem das doses, nem enfim, do próprio uso, e o objetivo para o qual é utilizada é completamente diferente, não é? As pessoas pretendem entrar em estados alterados de consciência, mas apenas com o objetivo, às vezes, até de uma certa evasão da realidade e poderem divertir-se um pouco. Não é aqui a nossa intenção. A nossa intenção é, de facto, ajudar pessoas em sofrimento de uma maneira muito rigorosa, sistemática, e em que a pessoa é sempre acompanhada e imersa num trabalho psicoterapêutico, que é uma coisa que não existe, obviamente, do ponto de vista da recriação. Claro. Eu vou pedir outra vez aos nossos ouvintes e às pessoas que estão connosco aqui em direto que, se não conseguirem utilizar os comentários, por favor usem o balão das perguntas. No vosso lado direito, em baixo, terá um balãozinho com um ponto de interrogação. Através desse balão, vocês conseguirão fazer as vossas perguntas e encorajo toda a gente a fazer as vossas perguntas para que os nossos especialistas e os nossos convidados que estão aqui presentes possam então, por favor, responder às vossas dúvidas. Eu então vou começar a fazer algumas perguntas também que
que são uma das dúvidas mais frequentes, que é, e pergunto-vos, professor Dr. Vítor e doutora Maris, que tipo de perturbações pode a psicoterapia assistida por ketamina tratar? Bem, há indicações hoje em dia, enfim, o grau, digamos assim, de solidez científica em relação às diferentes perturbações mentais varia. Há umas que, enfim, ainda há informação, já começa a sair informação, mas ainda é incipiente, e há outras em que é muito sólida. Por exemplo, no caso das perturbações depressivas resistentes a outras formas terapêuticas, hoje em dia há de facto investigação científica muito sólida que nos diz que há muito bons resultados, não é? E, portanto, com este tratamento. Também o stress pós-traumático. O stress pós-traumático, eu ia dizer uma segunda perturbação, a perturbação por uso de álcool, em que há de facto, e parte dessa investigação é feita com pessoas que colaboram connosco na clínica, nomeadamente no Imperial College e na Exeter University, que é muito famosa em investigação, a professora Celia Morgan, o professor David Nutt e outros, e em que de facto estão a sair estudos muito bem conduzidos e muito respeitados, que mostram que, por exemplo, na perturbação por uso de álcool, que é extraordinariamente difícil de tratar e em que a taxa de recaídas é altíssima com os tratamentos standard. No alcoolismo, é isso, professor doutor? Sim, o que é chamado, comumente alcoolismo, é de facto uma situação premente em Portugal, porque Portugal tem seguramente mais de 500 mil de pessoas a sofrer desta perturbação, muitas vezes quase que sem possibilidade de escapatória. Os tratamentos standard têm taxas, as pessoas recuperam, simplesmente depois têm taxas de recaída muito altas e conseguimos resultados de facto muito interessantes com este tratamento. Depois há outras perturbações, onde também já há, digamos, indicação, como seja a perturbação de stress pós-traumático, como disse a doutora Maris, perturbações de ansiedade, sobretudo ansiedade generalizada, perturbações do comportamento alimentar. Portanto, há de facto um leque de perturbações que têm indicação para este tratamento. Muito bem. Muito obrigada, professor. Nós estamos a receber agora imensas perguntas por parte dos nossos ouvintes e vou começar já aqui por uma, que é uma pergunta que nos chega de uma ouvinte nossa que vos pergunta: pensam mais tarde trabalhar com outro tipo de psicodélicos se um dia for legal em Portugal? Claro que sim, mas tem que ser legal. Aqui na clínica fazemos só intervenções que sejam possíveis por lei, que haja, digamos assim, evidência científica. E claro que sim, há realmente investigações promissoras com outros psicodélicos, até com psicodélicos clássicos, LSD, psilocibina, MDMA, e alguns com resultados muito bons, não só na depressão, e alguns mais específicos, até para o stress pós-traumático, no caso da MDMA. Mas, de facto, esperemos que as políticas agora ligadas a estas políticas de introdução de novas substâncias que possam ser usadas no contexto de saúde mental possa avançar, não é? E que a Europa permita isso, e nesse caso, claro que estaremos na primeira linha a tentar fazer com que estas substâncias, estes compostos sirvam para ajudar mais pessoas, não é? Porque é claro que existem muitas pessoas que não têm sucesso com, digamos assim, com tratamentos clássicos e habituais, e de facto quanto mais tivermos para oferecer, melhor, porque não existe nenhum tratamento ou nenhuma intervenção terapêutica, psiquiátrica, psicológica que resulte para toda a gente. Portanto, quanto mais possibilidades tivermos, melhor podemos ajudar pessoas que tenham questões específicas e que não tenham tido sucesso nos tratamentos. Em relação
à investigação e da mesma ouvinte, nós temos aqui outra pergunta que penso que tem um bocadinho a ver, que como nós acabámos, como a doutora Carla Mariz acabou de explicar, da Clinic of Change só usa, obviamente, as substâncias que são aprovadas em Portugal, aprovadas por todos e têm todos os regulamentos, não é? Esta é uma clínica que opera no coração de Lisboa, em Picoas, mas esta mesma ouvinte pergunta-vos qual dos psicodélicos gostariam de trabalhar para a psicoterapia. Penso que esta pergunta deverá ser em termos de investigação, do tema do que está investigado, qual é que, além da ketamina, que os doutores já trabalham, qual outro psicodélico é que vocês acham que poderia ter um resultado tão promissor como a ketamina neste momento? Sim, nós só lemos, não é? Produção científica, artigos, livros sobre isso. Não temos a prática, porque de facto não é legal e nenhum de nós praticou, porque existe, não é? Existem pessoas que, e até clínicos que às vezes utilizam essas substâncias, mas nós não temos essa experiência, não é? Sabemos do que lemos e do que lemos, realmente MDMA e psilocibina, concorda comigo, Vitor, são muito promissores, mas tínhamos... Sim, sendo é verdade, e estamos à espera, e certamente se houver essa aprovação, eu sei que há um movimento hoje em dia que envolve até universidades, soube há pouco tempo até a Universidade Católica e outras, um grande movimento para tentar que a nível europeu haja de facto abertura para a utilização com fins clínicos, com fins estritamente clínicos, de algumas dessas substâncias. De qualquer maneira, no estadio atual, digamos, das terapêuticas, algumas são utilizadas, sobretudo a nível de investigação, e eu gostaria de chamar a atenção para o facto de que a ketamina, que tem também, sendo um psicodélico atípico, tem efeitos psicodélicos marcados, tem uma vantagem em relação a essas outras substâncias que virão, a não ser que haja modificações da molécula ou da forma de absorção ou de excreção, portanto, da farmacodinâmica da molécula e da cinética da molécula. Acontece que, enquanto que na ketamina nós conseguimos fazer tratamentos que as pessoas que duram cerca de 1h30, e, portanto, a pessoa é muito mais cómodo, digamos assim, com resultados similares, embora haja depois cada molécula tenha as suas próprias vias e mecanismos de ação, enquanto que essas outras substâncias, quando vierem, vão implicar uma modificação até ao nível logístico, não é? E da mobilização de recursos, vão implicar porque dura muito mais tempo. Quer dizer, digamos assim, que uma situação dessas levaria horas, bastantes horas, pode ser 6 horas, o que de facto depois em termos logísticos é mais complicado, claro que se fará, mas é mais complicado. Estávamos à espera que houvesse, e está na calha, por exemplo, em relação ao MDMA, um encurtamento do período em que a pessoa está sob o efeito da substância, e isso permitiria, por exemplo, atingir uma faixa de pessoas de stress pós-traumático que nesta altura podem não vir. Mas também a ketamina tem efeito a esse nível, e portanto, eu compreendo. Mas aquilo que temos já temos resultados para mim, pelo menos, tão satisfatórios por ver pessoas que, de outra maneira, que estão há anos com as suas situações, e às vezes décadas, com as suas situações clínicas em sofrimento e que obtêm aqui, de facto, um alívio clínico muito importante e às vezes até mesmo a remissão total dos sintomas. Portanto, vamos continuando a trabalhar e depois quando vier de facto essa autorização ou quando tiverem disponíveis modificações da molécula, aí cá estaremos também para utilizar. A ketamina, em alguns casos, também tem outra vantagem, não é? É que, pelos vistos, também não colide com os outros antidepressivos, nomeadamente com os SSRIs, não é? Sim. Enquanto que pensa-se que os outros psicodélicos, sim. Portanto, é uma vantagem. A pessoa pode realmente continuar com o seu antidepressivo ou até depois fazer a redução de uma forma mais breve, se for o caso. Porque até aí a ketamina é um bocadinho diferente, porque não vai mexer tanto
ou muito pouco da serotonina, que é um dos neurotransmissores cerebrais, uma das substâncias que fazem a ligação entre os neurónios, ao contrário da maior parte das outras substâncias psicadélicas que vão atuar também ao nível da serotonina e, portanto, colide com os antidepressivos. Aqui o que nós pretendemos é que a pessoa pode estar a fazer o tratamento e fazer os seus antidepressivos, sentir o alívio do tratamento com a ketamina, mas volto a insistir, um tratamento sempre inserido num contexto psicoterapêutico que é fundamental, e depois até muitas pessoas deixam de tomar porque já não sentem necessidade e são os seus próprios psiquiatras que acabam por descontinuar essa medicação. O que é sempre também uma satisfação muito grande, sobretudo nos antidepressivos. Enfim, nem me impressiona tanto, mas, por exemplo, as pessoas deixarem de tomar benzodiazepinas, que são aqueles ansiolíticos que são mais utilizados e que dão dependência, dão alterações da memória, sobretudo quando consumidos a longo prazo, e que as pessoas, muitas vezes dependentes dessas substâncias, pura e simplesmente decidem que já não precisam delas. E muitas vezes essa decisão é tomada durante a própria sessão de ketamina, porque de alguma maneira é desmostrado que esse é o caminho certo a seguir. Claro. É muito interessante, Luísa, só dizer isso, porque eu acho que as questões que temos é como as pessoas, quando iniciam o tratamento, têm que deixar de tomar benzodiazepinas para, digamos assim, terem o cérebro um pouco mais disponível para depois receber a ketamina, falando de uma forma mais simples. O facto da pessoa deixar para iniciar o tratamento, por vezes essa abstinência das benzodiazepinas é mantida e a pessoa às vezes está-se a livrar de dependência de décadas com os impactos, não é, que essa medicação tem. Portanto, é muito gratificante. A maior parte, eu acho que podemos dizer isso, a maior parte das pessoas que fazem o tratamento deixam as benzodiazepinas ou tomam em SOS muito raramente. Isto acho que é algo que é muito importante. É uma satisfação para nós mesmo ver logo no início do tratamento. Depois as pessoas também ficam assim um pouco entusiasmadas em fazer uma mudança e toda esta mobilização inicial acaba por também facilitar o processo. Não é? E acabam mesmo muitas por deixar todo e qualquer psicofármaco, mas sempre sob supervisão médica. Portanto, nunca encorajar, digamos assim, agora já não preciso mais. Não, é preciso avaliar e perceber, mas muitas vezes passam apenas a doses de manutenção, preventivas de novas recaídas e a maior parte deixa mesmo, completamente. Doutora Vitória e doutora Maris, nós estamos a receber realmente muitas perguntas, portanto eu vou-vos dar aqui outras perguntas, porque o objetivo desta live também é nós esclarecermos o nosso público, e como estamos a receber muitas, eu não quero deixar ninguém sem resposta, vou-vos já começar a perguntar aqui, o Alex Ferreira perguntou-nos se já estão a realizar tratamentos com psicodélicos em Portugal. Esta é uma pergunta do João e peço-vos então que respondam, obviamente que sim, não é? Porque estamos numa clínica que realiza esse tipo de tratamentos e se calhar que falem um bocadinho dos nossos programas. De forma breve. Sim. Psicadélicos, neste momento, como já dissemos anteriormente, a ketamina é uma substância com propriedades psicadélicas e de facto é o único que é aprovado, portanto todos os tratamentos aqui na clínica sob o nome psicadélicos, é com psicoterapia assistida por ketamina. Os tratamentos é um programa, existem dois programas diferentes, há um programa para depressão, ansiedade, stress pós-traumático e perturbações alimentares que tem, digamos assim, um programa específico, 4 sessões de ketamina, mais todas as sessões de psicoterapia no dia seguinte, o início e o fim. Há uma adaptação diferente do programa para a perturbação do abuso de álcool. E esse programa é adaptado por várias razões, podia estar aqui a alongar do ponto de vista técnico, se alguém tiver interesse, obviamente que explicamos, mas de facto são dois tipos de programa. O programa CAP, a psicoterapia assistida por ketamina, e o CARE, que é o programa para o álcool específico. Portanto, existem dois, da Clinic of Change neste momento está a oferecer dois
oferece 2 tipos de tratamentos, 2 tipos de programas, ambos com ketamina e com a psicoterapia assistida por ketamina. Se tiverem alguma dúvida ou se quisessem informar mais, podem sempre ligar para nós. Nós estamos abertos todos os dias da semana, basta ligar, fazer um telefonema, enviar um e-mail, que serão com certeza respondidos. Obrigada, Alex Ferreira, pela sua pergunta. Tenho aqui uma outra pergunta. Como é que é este tratamento para pessoas psicóticas? Doutores, passo a vocês. Embora haja até algumas, digamos assim, algumas investigações ainda preliminares que até apontam para a possibilidade de tratamentos muito específicos, pessoas que já tiveram de facto surtos psicóticos. Hoje em dia os programas, as guidelines internacionais não apontam para a indicação desse tipo de perturbações, que são mais graves, com este tratamento. E, portanto, na nossa clínica, é um critério de exclusão, digamos assim. Uma pessoa que esteja num estado psicótico ativo, ou mesmo que tenha diagnósticos de perturbações psicóticas mais graves, como a esquizofrenia, por exemplo, não tem, para já, não tem indicação aqui para este tratamento. Temos que perceber que este tratamento não é para toda e qualquer perturbação, porque isso não seria um tratamento sério, não é? Portanto, e há critérios de inclusão e critérios de exclusão. E nesta altura, com o estadio atual de conhecimentos científicos, a coisa pode mudar no futuro, e como eu digo, até há investigações promissoras nesse sentido, mas nesta altura é um critério de exclusão e, portanto, pessoas com crise ou com uma história clínica com sucessivas crises psicóticas não têm indicação para este critérios. Devo relembrar que quem quiser marcar uma avaliação médica inicial para saber se é suscetível ou não para fazer este tipo de tratamento, poderá fazê-lo. Portanto, existe sempre uma avaliação médica inicial que só depois é possível perceber se essa pessoa pode ou não fazer este tipo de tratamentos. Isto é uma coisa que depois se decide em contexto médico. Tenho aqui outra, muito obrigada pela vossa resposta, doutores. Tenho aqui outra. A minha dúvida é o que acontece e como é dada a ajuda no caso de eu ter uma bad trip durante uma sessão. Portanto, o que é que acontece caso durante uma sessão haja uma bad trip e como é que é dada ajuda para que o paciente possa ultrapassar essa sessão? Essa bad trip. Não é muito comum, embora alguns estudos digam que 30% das viagens ou das experiências com psicodélicos são realmente experiências muito, muito difíceis ou desafiantes. Não é assim tão comum, não temos assim algumas pessoas que realmente as coisas são um pouco mais difíceis, não é assim tão comum, mas isso não quer dizer que não seja altamente útil para a psicoterapia, ou seja, a pessoa tem, nós dizemos muitas vezes isso, a pessoa tem a sessão que precisa ter. E muitas vezes aquela sessão que foi tão difícil vem trazer muita luz ou vem trazer muita compreensão a questões que estavam realmente assim pouco visíveis ou pouco trabalháveis para aquela pessoa. Portanto, algo que no contexto certo, com uma possibilidade de compreensão do que se passa, muito útil para o progresso do N. Mesmo muito interessante. Temos que ver que a mente, de algum modo, e eu acho que é, digamos assim, a filosofia por trás dos psicodélicos, a mente encontra uma forma de resolver os seus problemas. E a mente existe para isso, para nós termos questões e tentamos resolver. O que acontece numa sessão é que a pessoa vai, de alguma forma, tentar resolver uma questão que está na raiz dos seus problemas. E muitas vezes esse caminho, ou esse confronto, ou essa emergência desses conteúdos ou dessas questões são muito difíceis, mas, obviamente, nós, quando estamos perante uma situação difícil, de a pessoa estar aflita, ou chorar, ou
casos mais raros, gritar ou estar muito agitada. Nós temos, obviamente, toda uma série de intervenções que fazemos, não é? Mas acontece o seguinte, temos uma intervenção de securizar, em alguns casos situamos a pessoa, onde é que a pessoa está, que está tudo bem, mas de algum modo tentamos fazer um equilíbrio, por vezes é subtil, mas muito importante, deixar ao mesmo tempo a pessoa, logo que não precisa de nós, tentar ela própria encontrar a solução dos seus problemas. Ou seja, é uma intervenção cuidadosa e securizante, mas ao mesmo tempo estamos com a pessoa, mas ela está, digamos, a lidar com as suas coisas, não é? E isso normalmente a pessoa depois encontra um caminho e tenta, obviamente, lidar com as coisas que estão a aparecer. Mas esta digamos assim, esta conjunção entre uma securização, a pessoa está bem, a pessoa sabe e teve as sessões de preparação antes do tratamento que vão dar já um contexto e uma segurança à pessoa, o vínculo ao terapeuta. É por isso que nós aqui na clínica damos muito importância às sessões iniciais, porque é quando se estabelece o vínculo terapêutico, é quando a pessoa vai lançar e perguntar todas as questões que tem acerca do tratamento, que muitas vezes é algo que é fora do normal, e é com este vínculo e com esta segurança com o terapeuta que a pessoa pode permitir-se ter uma experiência, uma viagem às vezes mais intensa, porque uma pessoa que está defendida ou que não se permite sentir aquelas coisas também não vai tratar essas coisas. Portanto, a segurança com o terapeuta é fundamental, nós securizamos e ao mesmo tempo deixamos que a pessoa tente resolver as suas questões ao longo daquela experiência. Sim, eu gostei muito desta pergunta, porque corresponde a um receio de muitas pessoas. E de facto esta é uma boa oportunidade para desmistificar um pouco essa questão da bad trip. Repare que esta ideia da bad trip vem sobretudo da utilização de substâncias em contexto recreativo, em que as pessoas de facto tomam vários tipos de substâncias, às vezes até misturadas, e são confrontadas, de facto isso pode acontecer, com situações, muitas vezes não estão em locais que até podem ser perigosos, e são confrontadas, de facto, ou com um imaginário muito ameaçador, ou eventualmente também, com memórias de situações difíceis que tiveram no passado. E de facto, isso tem um efeito devastador nas pessoas, e daí a ideia da bad trip. Acontece que aqui o chamado setting é fundamental. E a pessoa está num ambiente, primeiro, é preparada, como disse a doutora Marisa, muito bem. Depois, este ambiente é um ambiente muito seguro, mas ao mesmo tempo, eu acho que posso dizer isto, um ambiente cozy, um ambiente acolhedor, confortável, não tem propriamente aquele aspecto branco e das batas brancas das clínicas e frio, não. É acolhedor, é confortável, a pessoa é preparada. Por outro lado, a ketamina tem ela própria um efeito antidepressivo muito marcado e às vezes praticamente imediato. Portanto, essas bad trips são, isto é, as tais viagens, vamos chamar assim, com aspectos mais desafiantes, não são muito comuns. Mas quando acontecem, a pessoa sabe exatamente, está sempre acompanhada com a pessoa em quem confia, sabe exatamente o que fazer, porque ela é treinada para ter uma certa atitude durante a própria sessão. Por outro lado, também como está a ouvir uma música preparada e a música vai mudando de tema e vai levando a pessoa para outros locais da sua mente, digamos assim. E, portanto, eu gostava de dizer à pessoa que fez esta pergunta, e muito bem, agradecer-lhe a pergunta e dizer que pode estar confiante relativamente às bad trips, porque elas, de facto, são muito raras, mas quando acontecem, elas é durante um certo período de tempo, e a nossa experiência é que pessoas que passam por momentos desafiantes que terminam bem e terminam a sentir-se muito bem e aliviadas, e esse período é um período muito rico também para depois ser trabalhado do ponto de vista psicoterapêutico e para a pessoa poder ultrapassar. O que aparece é aquilo que a pessoa precisa de trabalhar, e isso é extraordinário. Portanto, a bad trip, neste contexto clínico controlado, não é verdadeiramente uma bad trip.
é uma good trip com aspectos desafiantes. Exatamente. E uma learning trip. E uma learning trip. Learning trip. Exatamente. Um bocadinho para acrescentar ao que o professor Dr. Vítor Amorim Rodrigues está a dizer, é que aqui a dosagem é muito é feita consoante o peso e a altura da pessoa, portanto evita-se muito por essa e não há misturas, portanto evita-se muito nesse sentido as tais chamadas bad trips e mesmo quando acontecem são apaziguadas pelo contexto de calmo e pela segurança que também se cria, pelo vínculo que se cria com o psicoterapeuta que está a ajudar e, essencialmente, que nunca num processo destes os pacientes estão sozinhos, estão sempre acompanhados e há toda a segurança nesta clínica para conseguirem ultrapassar esses momentos mais desafiadores. Já agora, só ainda estão acompanhados sempre pelo seu psicoterapeuta, mas aqui na clínica, mas também há sempre uma mini equipa em permanência, como seja o psiquiatra, um enfermeiro treinado também, e portanto a pessoa está sempre num ambiente muito seguro. Sim, há toda uma estrutura. Há toda uma estrutura. Exatamente. E é muito constante. Diria quase um ritual, não é? Então, o enfermeiro, vem o médico, vem o terapeuta. É algo que essa estrutura dá imensa segurança. As pessoas dizem-nos muitas vezes, bem, sintam-se seguro, e essa segurança permite que a pessoa se entregue mais ao tratamento e que se permita ir e que permita investigar o que está a passar consigo. É essa segurança. Porque reparem, as questões da Beatriz, que dava a dizer o Vítor muito bem, num contexto, há uma questão muito importante neste mundo dos psicodélicos. O contexto tem um impacto enorme. Ou seja, se estiver num ambiente em que realmente não há segurança ou há algo ameaçador, a mente vai, falando de uma forma mais simples, vai absorver isso e vai ter uma experiência moldada até por esses sentimentos de ameaça que possam existir no contexto. Quando o ambiente é de segurança, obviamente a pessoa pode ter questões que vai abordar essas questões, mas muda completamente o curso e a experiência que se tem. Eu acho que é por isso que, apesar de tudo, não temos assim tantas bad trips aqui. E não temos receio delas. Eu digo isto porque, enfim, há alguns locais que até na televisão e noutros sítios as pessoas que fazem tratamentos com ketamina, mas apenas centrados no fármaco e não no contexto psicoterapêutico, os próprios profissionais às vezes ficam um bocadinho receosos. Não, isso não... É um efeito secundário. É um efeito secundário, é visto como um efeito secundário indesejável do nosso ponto de vista. Tudo o que aparece, não só não é efeito secundário indesejável, como nós queremos que apareça porque sabemos trabalhar com isso. Além do mais, há também uma coisa, há muito esta indicação de que o grau de ação com psicodélica é uma ação de com o TCE, isso está correlacionado com avanços e com bons resultados terapêuticos para aquela pessoa. Portanto, quanto mais psicodélico, melhores serão os resultados à partida. Portanto, é isso que queremos, não é? É isso que eu digo, é isso mesmo que nós queremos. Não é que não aconteça nada e depois a pessoa sente-se... Vocês até aproveitam essa janela de oportunidade, não é? Essa janela de oportunidade do estado de alteração de consciência que vos permite trabalhar e permite ao próprio paciente aceder a informações que provavelmente não tinha acesso. Isso mesmo, portanto, coisas com significado psicológico e não que possam depois ser trabalhadas nas sessões, porque há uma sessão de psicoterapia no dia imediatamente a seguir, ou no máximo 2 dias depois, aproveitando também aqui uma janela de oportunidade de neuroplasticidade cerebral e em que o cérebro está muito receptivo, de facto, à mudança e a novas perspectivas. E, portanto, se o material é rico, as sessões são ricas também e, portanto, não há que ter medo disso. Aqui a nossa ouvinte Fátima Pinto pergunta se também há tratamentos com psilocibina. Fátima, não existe ainda, nós só temos disponível tratamento com ketamina, correto? Sim.
Sem dúvida nenhuma, porque é a única substância que pode ser administrada de modo legal, e, portanto... De modo legal, exatamente. Portanto, Fátima, se tiver alguma questão em relação aos tratamentos de psicoterapia assistida por ketamina, pode-nos ligar em qualquer dia da semana, que nós estamos abertos todos os dias da semana, e tirar essas dúvidas diretamente com ele, se ele continuar a assistir ao live, mas se mesmo assim ficar com dúvidas, aconselhamos sempre que se informe de forma mais exaustiva. Ainda em relação à pergunta, à mesma ouvinte que nos perguntou há pouco sobre um doente psicótico, se poderia fazer esta psicoterapia assistida por ketamina, a mesma pessoa pergunta-nos uma outra pergunta, que é: e se for um psicótico medicado? Antes de vos passar esta pergunta, vou pedir então a esta nossa ouvinte, sou a tua psicóloga, que é o nome da nossa ouvinte, que se continua a ter muitas dúvidas em relação a isto, que marque uma consulta e que retire as suas dúvidas aqui. Mas pergunto-vos então se um psicótico medicado poderá fazer este tipo de programa. Eu diria que à partida não. No entanto, o que acontece é que muitas vezes as pessoas, vamos lá ver, os diagnósticos psiquiátricos, por vezes, temos encontrado muitas vezes isso, diagnósticos por vezes imprecisos, ou que eventualmente não correspondam àquilo que seja a nossa avaliação do momento. E por isso não há melhor do que fazer uma avaliação inicial, onde é feita de facto uma entrevista estruturada e uma história clínica cuidadosa por pessoas com muita experiência e depois então haverá uma decisão conjunta relativamente a isso. O racional de dizer não a uma psicose é simples. É, de facto, a ketamina e qualquer outro psicodélico provocam uma perturbação no modo habitual da pessoa sentir e de vivenciar a realidade e as coisas. E por muita cautela, porque não há garantias que, obviamente, um psicodélico faça com que a pessoa fique mais psicótica, mas por cautela e por precaução, não vamos provocar uma alteração profunda em alguém que tem algumas, digamos assim, dificuldades, fragilidades na sua estruturação psíquica. Alguém que já, no seu dia-a-dia, pode ter alterações da percepção da realidade, alucinações, delírios, realmente ter uma experiência com uma substância que obviamente também vai potenciar essas experiências, poderá ser desorganizante, ou seja, temos de ter a garantia que a pessoa está preparada para poder fazer um tratamento que é tão disruptivo, que é tão desafiante. Agora, isso tem que ser visto, mas não é só esse o único critério. Uma pessoa pode não ser psicótica e não estar no momento da sua vida, precisamente porque está a passar por algo trágico ou que também que seja muito desafiante para si, que também não é aconselhável. Portanto, há uma questão do critério do diagnóstico, mas não só. O diagnóstico faz a fragilidade com que a pessoa está psicológica naquele momento, ou que esteja a fazer um luto muito recente, não sei se é a mesma altura, por exemplo, um exemplo clássico, para iniciar um tratamento deste. Portanto, há uma avaliação rigorosa em termos diagnósticos, mas também no momento da vida em que a pessoa se encontra. Sim, há uma frase em medicina muito conhecida, que é primum non nocere, quer dizer, antes de tudo, não prejudicar. E, portanto, a preocupação de uma clínica, enfim, como esta, com uma diferenciação técnica muito grande das pessoas que aqui estão, é de facto terem todo o cuidado para que a pessoa nunca possa ser prejudicada por qualquer tipo de intervenção. E é nesse sentido que temos que nos revestir de alguma cautela, obviamente, e sobretudo muito rigor na própria avaliação. Mas tudo isso é discutido com a pessoa, não é? E, portanto, são explicadas as razões porque é aceito no programa, que é a grande maioria, ou aquelas pessoas que, por motivos, sejam de natureza psiquiátrica, sejam de natureza física, médica, não podem não integrar, mas estamos a falar de um número relativamente, enfim, pequeno de pessoas que não podem, de facto, fazer este tratamento. Mais uma
vez reforço que este live e este encontro com estes dois especialistas é para nós tirarmos as nossas dúvidas, mas nada substitui uma avaliação médica rigorosa, por isso é importante, porque cada caso é um caso, e é importante que, se persistirem algumas dúvidas, que possam ligar para a nossa clínica e marcar uma consulta ou uma avaliação médica para poderem perceber se o vosso caso se adequa ao tratamento de psicoterapia assistida por psicodélicos ou não. Tem aqui uma outra pergunta muito interessante do Paulo, o nosso ouvinte Paulo, que pergunta que casos até agora mais vos surpreenderam, considerando os testemunhos que foram partilhando no site da clínica. Não, avança. Assim, eu acho que todas as pessoas são surpreendentes, não é? Acho que cada caso não é essa que é uma frase batida, não é? Mas cada caso é um caso e cada pessoa tem uma história e embora muitas delas possam estar sobre o mesmo chapéu da depressão ou da ansiedade, aquela pessoa é única, tem uma história específica com o seu sofrimento e tudo isso, pronto, é muito importante abordar. Eu não sei se posso dizer os casos que mais surpreenderam. Acho que é uma surpresa constante, quase em todos os casos. Também há desilusões, não é? Portanto, isso significa, doutora Maria, desculpe interrompê-la, isso significa que a taxa de sucesso é muito maior que a taxa de insucesso com este tratamento? Sim, isso podemos dizer seguramente. Mas eu não estava nem a falar só nesse plano de sucesso ou insucesso, estava a dizer realmente é muito surpreendente. Mas de facto, para além do sucesso ou do insucesso, é uma coisa maravilhosa, quer dizer, ver a forma como aquela pessoa que nós conhecemos nas sessões iniciais, há sempre algo que às vezes é diferente do que pensámos. Eu não sei, já tenho muita experiência, às vezes não sei dizer com toda a certeza como é que vai ser aquela pessoa nas sessões, mas às vezes coisas impressionantes acontecem. Portanto, há sempre algo surpreendente que acontece. Agora, há pessoas que estão há décadas em grande sofrimento e depois, quando vemos que em poucas semanas há uma transformação profunda na forma como se relacionam com os outros, consigo próprias, com a sua vida, de facto, isso acontece felizmente muitas vezes. Sim, eu posso dizer, não sei se posso assim, identificar o que mais me surpreende, mas talvez em termos do que me surpreendeu no início, foi verificar com os meus próprios olhos, não é, com uma bastante longa experiência clínica, e sabendo perfeitamente que há as taxas de resposta de cada um dos psicofármacos e dos tratamentos farmacológicos, que não é muito alta, e ver de facto pessoas com respostas extraordinárias. Isso de facto, ao princípio, não é? Porque uma coisa é ouvir dizer, ler os artigos, ir ter formação. Outra coisa é depois, entre aspas, meter a mão na massa e ver com os nossos próprios olhos aquilo que nós estamos a fazer e a ajuda extraordinária que as pessoas, e depois o feedback das pessoas. Isso ao princípio. Hoje confesso que as pessoas melhorarem muito já não me surpreende, porque já é, digamos assim, o dia-a-dia. Não fico propriamente surpreendido, mas o que eu posso dizer é as pessoas que me dão mais satisfação e aquelas que me dão, fico satisfeito com todas, obviamente, mas as que me dão mais satisfação são aquelas que de alguma maneira chegam aqui dizendo que a sua vida nos últimos 10, 20 anos, 15, 20 anos foi completamente desperdiçada e que retomam, começam a viver. Essas são aquelas que me dão mais satisfação. Porque também eventualmente já perderam a esperança. Claro que não a perderam completamente, senão nem vinham cá, não é? Mas muitas entram já a pensar, bem, mais uma coisa que vai falhar. E essas são as que me dão mais satisfação. Obrigada. Temos aqui mais uma pergunta, apesar deste live já se estar a estender e não podemos ir muito para além de uma hora de live, mas temos aqui uma outra pergunta. Que instrumentos utilizam para avaliar quem pode beneficiar deste tratamento? Isso é uma pergunta, provavelmente, de alguém que já com alguma formação técnica, não é? Talvez psicológica,
para perguntar por instrumentos de avaliação. A avaliação é feita da seguinte maneira. Há uma avaliação médica inicial. Essa avaliação médica é feita por um psiquiatra e que faz, como eu digo, uma entrevista estruturada que já está pensada precisamente para se cobrir todas as áreas importantes para serem avaliadas. E, por outro lado, também conta, obviamente, a entrevista clínica do psiquiatra, não é? Com psiquiatras experientes e treinados e portanto, essa seria um primeiro momento de avaliação. Mas, depois, há também o facto de que esse paciente, digamos assim, o caso que é avaliado, vai à reunião de equipa. Na reunião de equipa é discutido e depois, no caso das pessoas concordarem, vai haver uma reunião de equipa multidisciplinar e depois vai haver 2 sessões de preparação. Essas sessões de preparação não são só para preparar para a ketamina, também são sessões onde é possível ter digamos assim, um olhar cruzado, porque o psicólogo, e aqui só temos também, mais uma vez, psicoterapeutas com muita experiência, e o que vai fazer com que também formule, independentemente do que foi a opinião, digamos assim, a primeira opinião do psiquiatra, formula também a sua opinião. Aqui a articulação horizontal é permanente, até porque, enfim, somos poucos, e o ambiente, de facto, da equipa é uma das coisas também que me dá muita satisfação, é um ambiente familiar, em que gostamos uns dos outros, em que tivemos formação juntos, em que temos a nossa história também conjunta, e o que faz com que haja uma discussão, e se não estamos os dois de acordo, habitualmente estamos, quando não estamos, isso pode-se usar, não é habitual, mas pode-se usar perfeitamente depois instrumentos de avaliação psicológica. Se nós temos dúvidas em relação a uma ou outra dimensão psicológica que achemos que é importante avaliar, podemos usar os instrumentos que nós utilizamos para responder diretamente à pessoa que nos pergunta, que eu imagino que tenha alguma formação técnica, são os instrumentos adequados para aquelas dúvidas que, relativamente a este ou aquele aspecto ou dimensão psicológica que nós queremos avaliar. E, portanto, utilizamos o conjunto dos instrumentos mais utilizados do ponto de vista psicológico. Mas, enfim, a avaliação psicológica, a doutora Maria... Não, fizemos, em alguns casos, tivemos dúvidas, claro. Dúvidas não só no diagnóstico, mas se aquela pessoa teria estrutura depois para tolerar ou recursos para poder lidar com alguns aspectos mais complicados que pudessem surgir, nomeadamente pessoas com questões mais ligadas ao stress pós-traumático. Mas também fazemos, por falar em avaliação, não é? Claro. Nós, em todo o processo, fazemos uma avaliação de várias dimensões que nos ajudam a situar, de facto, a fase inicial, em termos de depressão, ansiedade e como a pessoa está do ponto de vista nas suas relações interpessoais, como a pessoa se liga aos outros e no plano sintomático. Portanto, nós avaliamos sempre a evolução psicoterapêutica, depressão e ansiedade em todas as fases do processo. No final, temos de uma forma subjetiva, que obviamente é mais importante porque é clínica, é complexa, é profunda, mas isso também muitas vezes se manifesta numa manifestação simples, mas certeira, desta avaliação dos sintomas através de provas dos sintomas de ansiedade, depressão e evolução terapêutica. No final, todos estes dados que servem de monitorização de todo o processo são compilados e é feito um relatório. A pessoa sai daqui com um relatório toda a sua evolução terapêutica ao longo do programa. Isso é especialmente gratificante, porque isso também é discutido com a pessoa, não é? Imagino, bem, realmente, olha, esta sessão, no início, imagino, tinha valores altíssimos de depressão, de ansiedade, da forma como se relacionava com as outras coisas, às vezes gravíssimas, que estão no topo da angústia possível naquelas provas que avaliam isso mesmo. E depois, ao longo do tempo, e há ações, assim, às vezes, em que isso é marcante, há um decréscimo enorme e, pelo menos é a minha experiência, estou a ser verdadeira,
pelo menos dos últimos casos que eu me lembro e dos últimos relatórios que eu tenho visto, a maior parte das pessoas entra com depressão grave, ansiedade grave, perturbação grave a vários níveis, para melhor que a população normal. E pronto, eu sei que parece um bocadinho exagerado isto que eu dizer, mas é um facto, e a pessoa leva esse relatório consigo para a sua vida, para o seu psiquiatra se for fora daqui, pessoas que caminharam para aqui as pessoas, e isso acho que é muito importante, porque a pessoa depois também vê, é um trabalho em conjunto. Eu gostaria de salientar muito isto, a pessoa participa com o seu psicoterapeuta, com a ajuda do psiquiatra, com toda a gente, participa no seu próprio progresso. Do género, vemos, imagina, às vezes há uma ação, olha, realmente houve aqui uma melhoria neste aspecto, ou aqui é algo que ainda precisamos trabalhar, e a pessoa também acaba por visualizar neste trabalho conjunto, e às vezes até discutindo as provas, a sua própria evolução. Acho que isso é muito, muito bom. É um trabalho de equipa, no fundo. Sim, e portanto, para voltar, sistematizando um pouco, há provas, há escalas que nós utilizamos permanentemente. As pessoas fazem sempre semanalmente, e depois no final, e depois continuamos a ver até ao período de um ano, isto é, mesmo depois do tratamento, vemos aos 3 meses. Após o tratamento? Até um ano, e portanto nós conseguimos quantificar, sendo que, como disse a doutora Mário bem, os aspectos, digamos assim, do trabalho com a subjetividade do paciente é mais importante, mas até para que se possa, enfim, apresentar em congressos ou eventualmente publicar, etc., também procuramos quantificar logo no início ansiedade, depressão, a relação terapêutica, o estado global psicológico da pessoa. E o que lhe posso dizer é que a minha maior satisfação, já que eu assino, enquanto diretor clínico, assino os relatórios finais, mesmo das pessoas que não passaram por mim, passaram por outros psiquiatras, não passa tudo por mim, obviamente, embora eu veja muita gente, e a minha maior satisfação é ver os gráficos, depois há gráficos, não é? E ver assim os gráficos a descer, a cair, os gráficos, por exemplo, de depressão, ansiedade e eventualmente outras escalas, a cair, digamos assim, uma curva que cai, e isso dá satisfação. E quando isso não acontece, eu já não fico satisfeito e quero saber exatamente porque é que não aconteceu. Mas, felizmente, a maior parte é isso. E, portanto, assinar esses relatórios, porque a pessoa depois leva para onde quiser, e utiliza desde os seus médicos ou os seus terapeutas, ou até para companhias de seguros, etc., por efeitos de coparticipação. Ter aqueles gráficos são, de facto, uma satisfação muito grande que eu tenho de assinar e, portanto, sei sempre o que é que está a sair. E a qualidade do trabalho. Deve ser realmente muito compensador, muito recompensador, professor Dr. Vítor Mourinho Rodrigues. Temos aqui uma pergunta sobre edição. Apesar de o Casimiro, que foi quem nos fez esta pergunta, e a pergunta, vou lê-la, é qual o sucesso dos tratamentos de adição, apesar de ele não ter especificado o tipo de adição, já falámos aqui que existe um programa de psicoterapia assistida por ketamina especificamente para a perturbação do uso do álcool ou alcoolismo, como é dito mais comumente, de forma mais comum. Mas na clínica também existem outros médicos e outros psiquiatras que não numa perspectiva de psicoterapia assistida, mas noutras perspectivas tratam outros tipos de adição. Mas eu faço-vos então esta pergunta: qual o sucesso dos tratamentos de adição, que nos pergunta o nosso seguidor Casimiro? Bem, eu diria o seguinte, depois a doutora Maris vai complementar, mas eu diria o seguinte, estamos a falar de adição não alcoólica, que é provavelmente o que está aqui na cabeça da pessoa que fez esta pergunta. Antes de responder diretamente, eu quero passar a mensagem de que esta não é uma clínica de saúde mental. Não é uma clínica que trabalha só com psicoterapia assistida por ketamina. Claro que essa é a nossa imagem de marca e não há que fugir a isso. Não é um aspecto muito importante da nossa atividade. Mas isto é uma clínica de saúde mental, onde há consultas de psiquiatria, e por acaso todos os psiquiatras que aqui trabalham, que são 3, todos têm muita experiência com adições porque já passaram pelo IDT, alguns até ainda mais trabalham, e portanto são pessoas com muita experiência na área da adição e também os psicólogos. Portanto, há consultas de psiquiatria, de psicologia clínica, de psicoterapia, temos avaliações,
Por exemplo, ultimamente, eu pessoalmente tenho tido bastantes consultas de pessoas que querem saber se têm PHDA e vêm cá porque agora, enfim, fala-se disso e as pessoas querem saber e são avaliadas e discutimos isso, avaliadas quer do ponto de vista da entrevista psiquiátrica, quer depois do ponto de vista de uma avaliação específica. E, portanto, oferecemos enfim, um leque de tratamentos variados e, portanto, as pessoas podem ser tratadas não especificamente apenas aqui no âmbito da psicoterapia assistida por ketamina. Quanto à pergunta, de facto, depende um bocadinho da adição. Há muitas substâncias e há adições que até sem substâncias, como, por exemplo, o jogo patológico, não é? O gambling, o gaming e outros tipos de adições, enfim, mais discutíveis, mas que algumas pessoas consideram que são também adições. E, portanto, não é possível dar números para uma pergunta tão genérica como quais são os números de adição em geral, porque há muitos tipos de adição e, portanto, há muitas substâncias aditivas, não é? Desde algumas até prescritas por médicos, como as tais benzodiazepinas, por exemplo, até passando pelos opiáceos, por substâncias estimulantes, como a cocaína. Peço desculpa, professor Dr. Vítor Amorim Rodrigues, a mesma pessoa que nos fez este comentário já acrescentou um outro que é uma adição de substâncias químicas. Obrigada, Casimiro, por nos fazer esta pergunta e, portanto, ele está a falar de substâncias químicas. As substâncias químicas todas são químicas, como eu dizia, temos estimulantes, temos cocaína, catinonas, anfetaminas e metanfetaminas, temos, enfim, um leque variado de substâncias, os canabinoides, por exemplo, não é? E, portanto, há um leque variado de substâncias. Mas eu posso, enfim, para que o nosso, enfim, a pessoa que nos está a assistir, o nosso espectador, tenha uma ideia. A psicoterapia assistida por ketamina não está, nesta altura, especificamente dirigida para substâncias aditivas sem outras coisas, isto é. E há algumas substâncias que não faz sentido, do meu ponto de vista, isto é a minha opinião, nem sequer vinculo à clínica, mas é a minha opinião, não faz sentido fazer, como sejam, por exemplo, pessoas que tenham adição à heroína, por exemplo. Há outras formas de tratar, que pode ser tratado aqui na clínica ou então noutros locais, mas que não tem indicação. Agora, o que nós temos tido também é pessoas que, por exemplo, vêm também por ansiedade, por depressão e por coisas que têm, de facto, indicação e, ao mesmo tempo, têm consumos. E os consumos que temos apanhado aqui, sobretudo, são mais de canabinoides, tanto o haxixe, e também alguma cocaína. E isso, de facto, e também os números dizem, os estudos dizem, que de facto há resultados positivos, mas como esses estudos ainda não, as meta-análises ainda não surgiram de uma maneira que nós possamos dizer com toda a segurança, eu não lhe posso dizer, como posso dizer, por exemplo, em relação à perturbação por uso de álcool, que no final de um ano 70% das pessoas continuam em situação de abstinência depois de fazer o nosso tratamento. Não consigo dar-lhe esses números específicos para cada uma das substâncias, até porque os estudos ainda estão numa fase relativamente inicial. Mas temos tido, posso falar é da experiência clínica, e aí posso dizer que tem havido casos muito interessantes, mas habitualmente em comorbilidade, não, digamos assim, uma pessoa que venha e sem mais nada. Mas temos tido, de facto, experiências. A própria doutora Maris tem experiências. Tenho tido alguma experiência, não é? Eu acho que é significativa no número de casos, em pessoas que consomem cocaína e que não vieram cá por causa da cocaína, mas vieram por causa de uma depressão profunda, isso tudo. E o que é curioso, e isso, olha, já alguém nos perguntou o que é que me surpreendeu, surpreenderam várias coisas. Às vezes a facilidade com que a pessoa deixa a cocaína, quando, obviamente que a cocaína, como nós sabemos, não provoca, digamos assim, tendencialmente um vício físico, é um vício mais psicológico, mas mesmo assim é algo que é muito difícil para a pessoa abandonar quando tem, digamos assim, uma forma rápida de sentir-se melhor e de
muitas vezes a cocaína tem a função de ser um antidepressivo, de dar um bem-estar imediato, de uma pessoa está a ser muito difícil lidar com alguns sentimentos e isso tudo. O que é curioso é que após poucas sessões, já me aconteceu isto algumas vezes, as pessoas facilmente deixam de consumir cocaína. É quase como se deixasse algo se desligou, não faz sentido. Tive uma pessoa, paralelamente a isso, e percebeu a gravidade que eram esses consumos, paralelamente a isso, teve uma sessão muito, muito, muito difícil, em que percebeu o quão ameaçador era para a sua vida aquele nível de consumos. E a pessoa também, para além desta perda de vontade física, esta questão, esta vivência intensa acerca deste tema, permitiu que a pessoa tivesse abandonado. Mas é algo que é muito comum, às vezes é surpreendente, mas acho que quando estas digamos assim, se cruza esta dimensão, digamos, mais orgânica, da pessoa não ter esse craving, não ter essa necessidade, não ter esse apelo, e ao mesmo tempo ter uma consciência do que aquele consumo trouxe para a vida da pessoa, é fantástico. E, de facto, eu não sei se tem algum caso que a pessoa tenha continuado a consumir cocaína, pelo menos durante o tempo que foi seguido por nós, enquanto os follow-ups são realizados. Acho que isso não aconteceu. Mas, claro. Pronto, ao nosso ouvinte Casimiro, que nós espero que as respostas do professor Dr. Vítor Amorim Rodrigues e da doutora Carla Maria tenham sido esclarecedoras. De qualquer forma, é sempre importante, em qualquer caso de adição, procurar ajuda. A Clínica dos Santos está aberta todos os dias, entre as 9 da manhã às 8 da noite, portanto é só ligar e marcar uma consulta. Tal e qual, e reforçando um bocadinho como o que o professor Dr. Vítor Amorim Rodrigues diz, nós fazemos psicoterapia assistida por ketamina nesta clínica, mas não é o único serviço que oferecemos, também oferecemos serviços de psiquiatria, pedopsiquiatria, psicologia clínica, psicoterapia, avaliação neuropsicológica, terapia familiar, entre outras coisas, portanto, basta telefonarem e informarem-se. Temos aqui a Sílvia Pona, que nos pergunta: seguem um protocolo específico no que se refere às tomas e sessões psicoterapêuticas? Sim, exatamente, absolutamente. Nós temos este é talvez também digamos assim, uma imagem de marca aqui da nossa clínica, é que não fazemos coisas ad hoc, digamos assim, experimentais, enfim, usando uma linguagem mais brejeira, olhómetro. Não é nada disso. O programa que nós implementamos, que é sempre personalizado, porque não há clínica que não seja personalizada, mas é um programa que está já testado, provado do ponto de vista empírico, científico, e por isso eu posso dizer, quando faço, por exemplo, uma avaliação médica inicial, dizer exatamente os números que correspondem às taxas de sucesso, porque as coisas já estão devidamente testadas a nível internacional e, nomeadamente, a nível da entidade que nos deu formação, que foi a Awaken Life Sciences, e que tem uma série de clínicas pelo mundo fora. Portanto, e mesmo as próprias doses já estão previstas em termos daquilo que vão ser as diferentes sessões. São habitualmente 4, por exemplo, nas situações depressivas, 4 sessões com doses crescentes, calculadas a partir do peso. Exato. Eu acho que isso vai de encontro aqui também a uma pergunta que tínhamos, que era como é que funcionava mais ou menos uma sessão com ketamina. Isto não há sessões isoladas, penso eu, não é? Não. Não, pode haver. Não, mas follow-up, não é? Depois do... Sim, follow-up. Portanto, nós temos os nossos programas e é esses programas que nós queremos que as pessoas façam. E queremos que as pessoas façam não é por um capricho, é porque podemos garantir, de alguma maneira, ter alguma garantia. Clínica, nunca há garantias absolutas, mas temos alguma garantia dos resultados. Se as coisas são feitas de uma maneira, enfim, ad hoc, na base do improviso, depois não podemos nunca, fica muito mais impreciso, o prognóstico fica muito mais impreciso, não é? E a própria resposta à terapêutica fica muito mais imprecisa.
E, portanto, as coisas estão sempre avaliadas. Em princípio, são os programas que nós oferecemos. No entanto, depois, caso a caso, pode sempre haver adaptações, mas são coisas mais excepcionais, não é? Que tenham que ver com a necessidade clínica daquela pessoa. Claro, é sempre um tratamento personalizado. Bem, são quase 11 da noite e acho que o nosso encontro está a chegar ao fim. A nossa sessão está a chegar ao fim. Eu agradeço imenso a todos que estiveram connosco até agora, sem rodar pé e a fazer questões. Deixámos algumas questões até por responder, mas nós iremos repetir isto com certeza. Eu quero agradecer imenso a todos os que estiveram presentes aqui e, resumindo, muito recapitulando, é importante perceber que a psicoterapia assistida por psicodélicos, quando bem acompanhada, é segura e é promissora, como o professor Dr. Vítor Amorim Rodrigues disse e a doutora Carla Mariz disse, as taxas de sucesso ou de insucesso e as taxas há cada vez mais pessoas que recorrem a este tipo de tratamentos e que passam anos e anos em solidão e em tristeza e depois conseguem recuperar a sua esperança na felicidade, a esperança na vida e o gosto pelos pequenos prazeres. A ketamina tem implicação clínica reconhecida e está a transformar vidas efetivamente e muito mais importante também é que a informação e o acompanhamento profissional fazem toda a diferença num processo como este. Relembro também que para seguirem a nossa página, para mais conteúdos e para ficarem a par dos nossos próximos eventos, do que é que nós fazemos, para telefonarem para a clínica, mandarem e-mail, subscreverem newsletters, tudo o que acharem que faz sentido para que possam estar mais a par. E eu ter um enorme agradecimento aos nossos convidados, o professor Dr. Vítor Amorim Rodrigues e à doutora Carla Mariz, que se contactar a nossa clínica provavelmente irão cruzar-se com eles, porque trabalham ambos cá. E muito, muito obrigado por terem estado cá. Obrigada, Luísa. Obrigada. Até breve. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada.